Mas, assim, parece para mim que tem uma coisa muito clara, assim, que não bastaria chegar um novo treinador com uma outra ideia, e como o Thiago Silva, por maior que seja a influência dele, e ela é brutal, e tentar implantar uma outra ideia de jogo sem que você, dentro do elenco, não estabelecesse novas chegadas de jogadores. Exato, os jogadores mudam e também. mudanças de hierarquia dentro do elenco, porque era preciso uma mudança de característica física dos jogadores para executar essa nova ideia. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis para todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Começa a jogar melhor, né? Passou por uma fase em que tinha um jogo que não funcionava, o jogo começou a ser mais combativo e hoje já faz um jogo de qualidade. Esse vai ser o meu destaque aí da rodada. Apesar de próximos na classificação, né? O Fluminense é o 16º com 27 pontos, o Corinthians é o primeiro time da zona do rebaixamento. Eles me parecem em estágios técnicos diferentes, Mansur. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek, boa noite, Jéssica, todo mundo que assiste o Troca. Eu estava fazendo uma conta aqui, desde que o Mano assumiu o Fluminense, o Fluminense conquistou 21 pontos em 33. É verdade, o Fluminense tinha 6 pontos no Campeonato Brasileiro quando o Mano chegou. O Fluminense fez 21 pontos em 33. Isso representa um aproveitamento de 63, entre 63% e 64%. Sabe que colocação tem hoje o aproveitamento de 63% a 64% no Campeonato Brasileiro? G4 Lá em deve ser, cima, né? Entre o segundo e o terceiro colocado do campeonato. E aí, você se dá conta do quanto era ruim a situação do Fluminense antes da troca de comando, em termos matemáticos, que o Fluminense fez esse aproveitamento, ganhou 21 pontos e ainda é o primeiro time fora da zona. Ou seja, se distanciar e ter... Você olha para o rendimento, porque o Fluminense é capaz de fazer e de enfrentar os melhores times do campeonato nesse momento, você tem a perspectiva de que o Fluminense vai em algum momento se colocar numa posição de mais tranquilidade. Pelo menos é o que sinaliza o rendimento do time. Mas a distância era tão grande para isso, que foram vitórias, e o Fluminense ainda está numa posição de total atenção com o campeonato. Porque são 2 pontos só para a zona de rebaixamento, o primeiro clube fora. Isso é um sinal do tamanho do buraco em que o Fluminense estava metido antes de iniciar a sua recuperação. E é curioso, né? Porque... Estou esperando você pronunciar o nome Thiago Silva. Não, mas não é só isso. O Thiago Silva é parte importante disso. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Quando a gente, em qualquer time de futebol, quando a gente vai fazer quando a gente observa uma troca de treinador, qual é o primeiro debate que a gente faz? Meu Deus, mas não tem nenhuma lógica, os clubes não têm critério, porque são modelos de jogo totalmente diferentes, parece tentativa e erro. E o Fluminense se viu diante de uma situação em que ele, na primeira janela do ano, ele faz uma janela um tanto estranha, mas que parecia dobrar, triplicar a aposta no jeito de jogar Fernando Diniz. Mais jogadores numa etapa avançada de carreira, com mais qualidade técnica do que vigor, uma aposta muito em refinamento técnico e em pouco vigor competitivo. De repente o Fluminense olha para a sua situação no campeonato, vê, o time não estava conseguindo funcionar, o trabalho não conseguia andar, e para ele fazer qualquer migração de treinador, você não vai encontrar um outro Diniz no mercado. E era como se houvesse uma certeza com aquele grupo, a única possibilidade de funcionar era na mão do Diniz. O Fluminense, com jogo em cima de jogo, foi obrigado a trocar treinador e fazer uma migração brutal em modelo de jogo. É totalmente diferente, quase toda a proposta de jogo do Fluminense hoje são quase opostos, o que era com o Diniz e o que era com o Mano. E o time ter esse tipo de resposta contraria qualquer cartilha do futebol. É muito difícil fazer o que foi feito no Fluminense nesse momento. Eu não estou dizendo que o Fluminense vai continuar numa arrancada sensacional para disputar primeiras posições, que o Fluminense virou no favorito a Libertadores, nada disso. Só que a mudança de aproveitamento e com um rendimento de bom nível, conseguindo enfrentar a maior parte dos times do Brasil, ele contraria quase tudo que a gente tem como verdade estabelecida. Embora com uma qualidade técnica Claro que tem qualidade técnica no elenco. Um elenco campeão da América, que ainda está vivo na competição sul-americana, entre os 8 melhores da competição, com o John Arias, com o Ganso, com o Thiago Silva. Com o Thiago Silva. E importante destacar o seguinte, o Fluminense com 27 pontos, ele tem um jogo a menos
que o Corinthians e o Vitória, que são os seus perseguidores hoje, né? Isso. Então ele está 2 pontos à frente com um jogo a menos. E já que o assunto é Fluminense, vamos ao Maracanã com a nossa equipe que transmitiu pelo Premier a vitória de hoje sobre o São Paulo. Luiz Carlos Júnior, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Fala, Rizek, alô Mansur, alô Jéssica. E continuando o raciocínio do Mansur, mesmo que o Fluminense tenha uma arrancada excepcional, ele não chega a Libertadores. O Fluminense pensa num Campeonato Brasileiro para se classificar para a Sul-Americana. El Grafa tá na área, Dom Carmo presente. Aí. E aí, Dom, gostou do jogo? Gostei do jogo, esperava mais. Mas eu assino em tudo que o Mansur falou ali, cara. O Fluminense mudou a cara de jogar, não é uma cara esplêndida, lindíssima, plástica, que você aplaude o tempo inteiro. Agora, é um time obstinado, cara. É um time que sabe se defender, sabe bloquear os espaços do adversário. O São Paulo tentou jogar, tentou amassar o Fluminense no segundo tempo. Se você pensar até, o Fluminense ficou encurralado, não conseguia sair. Cara, mas a impressão que a gente tinha vendo o jogo... Olha só, o São Paulo teve esse bom momento na jogada do William. Isso foi basicamente a grande chance do São Paulo no jogo. Depois teve uma outra com o William no segundo tempo. Sim, verdade. O São Paulo finalizou 13 vezes no jogo, só 4 no gol. Agora, a impressão que dava no momento de maior pressão do São Paulo no jogo é que a bola não ia entrar. Que batia sempre em alguém, a bola parece que tinha um imã que procurava o Thiago Silva. Especialmente ele estava sempre o Thiago bem Silva. posicionado. O Guga entrou bem pelo lado esquerdo no segundo tempo, conseguiu travar muitas as jogadas do menino William, que é muito bom jogador. E esse é o gol que abriu a história para o Fluminense no jogo, né? Positiva. Esse gol do Cauã Elias. O São Paulo já pressionava o Fluminense, já era um jogo equilibrado, mas o São Paulo tinha mais a bola. 31 minutos, o Cauã Elias fez 1-0 e aí deixou o Fluminense mais tranquilo até para recuar. O Fluminense melhora no fim do primeiro tempo, como estamos vendo aí nesses lances, vários lances do Fluminense no fim do primeiro tempo. Serna batendo essa bola, mas aí no segundo tempo, o Grafite. O São Paulo faz 3 mudanças e vem pra cima do Fluminense. É verdade. Boa noite, Luiz, Lédio, Rizek, Jéssica e Mansur, amigos do Troca. Realmente, no segundo tempo, o São Paulo melhora. O São Paulo vem às trocas, ele volta com o Luciano. Ele volta com o Ferrarese como lateral. Isso. E o Marcos Antônio. Isso, que no primeiro tempo o Caleri estava muito isolado à frente. Recebeu algumas bolas, mas sempre com a marcação, com o marcando, tentando girar, tentando jogadas individual. E o São Paulo cresceu. Teve um volume maior. Esse é o lance que o Lédio citou. Isso. Outra chance do garoto. Para a ótima defesa do Fábio. Foi a grande defesa do Fábio no jogo. Uma em cada tempo, né? E teve aquela defesa na cabeçada do Luiz Gustavo na reta final de jogo agora também, né? Mas ali quem tirou foi o Thiago Silva. O Thiago, na cabeçada, acho que, se eu não me engano, é o Fábio que faz a defesa. Mas vamos ver esses lances. Mas o Fluminense é aquilo, eu concordo com o que o Mansur falou também. O Fluminense vem crescendo de produção no campeonato, recuperando jogadores. Esse jogador, o Arias, aí é fundamental. No primeiro tempo ficou um pouco sumido, o que dificultou um pouco o jogo do Fluminense. No gol do Cauã Elias, é um dos raros momentos onde o Ganso consegue pegar uma bola livre ali, num toque de letra, encontra ele. Ele tromba com o zagueiro ali, com o Sabino, e acaba sobrando, ele marcando o gol, que deu uma tranquilidade pro Fluminense no jogo. Aí falando o Keno... em tranquilidade, esse é o lance da tranquilidade, Isso, né? O Keno entra bem no jogo, né, na vaga do Serna. O Serna não repetiu o grande jogo que fez a semana passada contra o Atlético. O Keno entrou, marcou esse gol aí, uma bola defensável pro Rafael. É importante para o Keno marcar esse gol para readquirir a confiança, a forma física, a técnica, para ser uma opção para o Mano também. E aí a defesa, ó. Bate no Thiago Silva. Thiago Silva. Verdade, bem Thiago bem Silva. lembrado. Thiago Silva por 2 vezes, né? O Luiz Gustavo sozinho na área. Mas o Fluminense cresce na competição. Já conseguiu grandes vitórias nesse segundo turno, performando bem, mas mesmo assim ainda continua. A situação era tão delicada que ainda ele continua próximo à zona de rebaixamento. Continua ali no que o Luxemburgo chamava de zona da confusão, né? Pois é, mas passando confiança para o torcedor, e o time vai ganhando com cada vitória dessa. Hoje foi 2-0, mas foram várias por 1-0. O torcedor vai entendendo o projeto, né? Que não é um projeto, volto a dizer, maravilhoso, mas é um projeto competitivo e que está resolvendo. Volto a dizer, a gente olhava de hoje, recuperação a bola não vai hoje, entrar, né? A bola do São Paulo, que batia em tudo quanto é canto, rebatia, o Thiago Silva, Thiago Santos como zagueiro, muito bem, os laterais fechando os espaços, e o São Paulo pressionava, mas faltaram ideias para o São Paulo no jogo. Quando você está com um time fechado assim, você tem que abrir o leque,
fazer outras jogadas de ultrapassagem pelo lado. O Zubeldia foi botou o Eric no jogo, botou o Luciano, manteve o Caleri. E o São Paulo não achava espaço, foi se irritando. E parecia meio claro que o Fluminense, num contra-ataque, poderia resolver o jogo. Não foi nem no contra-ataque, foi num erro de bobeada do São Paulo, uma bola defensável que o Keno recebeu sozinho e acabou finalizando, na minha opinião, por um erro do Rafael. Agora, sobre a questão defensiva, mais uma vez, o Mano hoje fez seu 15º jogo pelo Fluminense. O Fluminense só levou 13 gols, menos de um gol por jogo. Isso, cara. No Brasileirão, com o Thiago Silva, não sofreu nenhum gol. Num campeonato... 6º jogo. Num campeonato equilibrado como é esse, bem nivelado, você tem uma defesa segura, um sistema defensivo que leva pouco gol, faz muita diferença. É isso, uma das melhores campanhas do retorno é a do Fluminense, graças ao seu sistema defensivo e aos gols do menino Cauã Elias. Pois é, que o torcedor de São Paulo, o próprio jogador de São Paulo reclamaram bastante do primeiro gol do Fluminense, que é uma disputa de bola entre o Caleri e o Thiago Santos ali, os dois ficam se agarrando, o São Paulo pede um dedo no olho do Caleri ali, uma mão no olho, o PC entrou no intervalo, comentou conosco, eu fiquei um pouco confuso com o que o PC falou, que ele fala que o juiz naquele momento ele dá uma vantagem, mas aí o Thiago Silva bota a mão na bola e cobra a falta, ele manda seguir e na sequência o São Paulo fica reclamando ali, acaba tomando o gol do Cauã Elias. Então tem essa polêmica desse jogo aí, a gente não sabe qual foi a decisão do juiz na hora ali, se ele mandou continuar, até porque o Bandeira levanta a bandeira quando tem a disputa entre os dois ali, ficou um pouco, no meu entender, um pouco confuso. Eu não consegui compreender direitinho o que o PC trouxe para nós. Ô Grafo, o PC vai vir pro programa aqui no próximo bloco. E eu prometo que eu não vou deixar ele confundir ninguém aqui. Beleza. Vou fazer ele explicar direitinho esse lance aqui para vocês. Enquanto a gente separa o lance e exibe, até para que quem esteja em casa possa tirar suas conclusões, a gente mostrou o Fluminense em 16º. Tá só a 2 pontos, embora com um jogo a menos da zona do rebaixamento. Mas o futebol do Fluminense não é um futebol time desesperado. Você pega os 2 gols, a calma com que a equipe troca os passes, né? O toque de calcanhar do Ganso para o primeiro, como o Guga acha assistência para o segundo. Não é um futebol de time desesperado, daquela posição de confusão. Diga, Luiz Carlos. Não, de jeito nenhum. É um time que está nas quartas de final da Libertadores e voltou a jogar um futebol digno de time que briga na parte de cima da tabela. Porque é um time sólido, bem sustentado defensivamente, com ótimos jogadores que na hora de resolver conseguem resolver. O Ganso com um toque de calcanhar para o Cauã Elias fazer o gol, a impetuosidade do Cauã Elias, e tem o Arias, né, cara? O Arias hoje nem jogou bem, mesmo quando ele não joga bem, ele funciona, ele é indestrutível, parecia que ele ia sair machucado, mas ele nunca se machuca, é impressionante, ele é inteiro, ele levou uma pancada, gritou de dor, voltou inteirinho, não quis nem maca, Rizek, não quero maca, vou sair e volto rapidinho. Rizek, vamos embora agora porque o Mano Menezes está falando, combinado então, Rizek? Combinado, e Grafa, pode deixar que o PC vai explicar direitinho aqui, Grafa, ninguém vai sair confuso do programa hoje. Abraço aos amigos, hein? Boa noite, vamos ouvir o Mano Menezes. Quando teve oportunidades e teve volume, criou as oportunidades. Quando não teve, soube suportar bem. Um adversário que rondou a nossa área, mas teve muita dificuldade para entrar, quase nunca conseguiu. Isso tem a ver com a qualidade daquilo que estamos fazendo, a qualidade dos nossos jogadores, é claro, mas com uma ideia já bem padronizada de como resolver cada momento do jogo que sempre vai estar aí à nossa frente. Saímos com uma vitória importante, fomos a 27 pontos. É bom porque essa parada toda que temos pela frente vai nos deixar fora dos últimos 4. Seria muito ruim a gente voltar para os últimos 4 depois de ter saído. Isso psicologicamente tem efeito positivo e com um espaço tão grande sem jogos, mais ainda. Eu só posso ver com bons olhos a parada, porque oportuniza que a gente continue melhorando. Nós temos que continuar melhorando, temos que aproveitar o momento que é bom para cada vez mais poder oferecer uma equipe equilibrada em todos os fundamentos do jogo. Bernal e Nonato era absolutamente normal, porque Nonato é o jogador da função e Bernal também é.
nós estamos preparando ele faz 30 dias para ele substituir o André. E quando fomos buscá-lo, já entendíamos que ele reunia condições para fazer bem essa função, porque a iminência de perder André era grande. Então conseguimos nos planejar bem, e 30 dias é um período muito bom para você preparar o jogador para uma nova realidade, para um novo clube, para um futebol diferente. Ele vai crescer muito com a gente, pode ter certeza. É um jogador que tem muito bom passe, tem uma calma necessária para fazer a função, tem posicionamento, tem capacidade de tomada de bola, então reúne todas as condições. De agora para frente é só trabalhar. E o Nonato vocês conhecem talvez melhor do que eu. É um jogador que faz muito bem essa segunda função de meio campo, dá uma estabilidade para a equipe, tem bom passe, tem boa construção quando é necessário. Acho que a gente está bem servido com jogadores no setor, e vamos acrescentar cada vez um pouquinho mais para que a equipe consiga estar preparada para as dificuldades que teremos pela frente. Boa noite, mano. Também aqui, Caio Borges da Trivela. Eu queria te perguntar hoje sobre as opções que você tomou nas substituições no segundo tempo. Elas funcionaram. O Guga achou um passe para o Keno que matou o jogo. Queria que você falasse das opções e das peças também que entraram. Qual foi a sua avaliação da partida deles? Obrigado. Bom, a gente sabia que o Marcelo ia ir para máximo de 15 minutos do segundo tempo, né? Mas achava que era importante nós iniciarmos com ele, porque o São Paulo tem uma pressão sobre a saída do adversário bastante grande. E se nós não tivéssemos essa capacidade, com a qualidade de Marcelo, para acrescentar esse passe de uma boa saída, provavelmente nós teríamos dificuldade nos primeiros 45 minutos do jogo, onde o São Paulo é muito intenso. Muito difícil jogar com o São Paulo nesses primeiros 45. Quase todos os jogos ele tem vencido essa primeira parte, exatamente em função de poder imprimir um ritmo muito forte. Já é uma equipe bem trabalhada, com ideias claras e com jogadores de qualidade e muito decisivos. Então a gente tinha que tentar acrescentar um pouquinho mais, uma saída mais qualificada. Foi por isso a escolha de Marcelo, mas sabia que ele iria ir até 15, repito. E aí a circunstância do que estaria no jogo definiria as alterações. Nós estávamos com a vantagem, escolhemos Guga. Não escolhemos um outro zagueiro, porque o São Paulo não tinha atacantes enfiados na nossa última linha. Quando entrou o Luciano fica jogando nas costas do volante. Então não adiantava nada nós fazermos uma linha de 5 hoje, porque eles iriam continuar ganhando meio campo, como já estava naquela hora. Então a outra alteração foi tirar Cauã e colocar Ganso para ser um falso 9 aí, para ter mais um jogador no meio campo, ficar com 2 jogadores de velocidade, porque era o que a gente precisava para tentar sair. São Paulo com qualidade nos empurrou mais para trás. E quando eles fizeram linha de 3 para construir, ora com Luiz Gustavo, ora com Ferrarese, eles conseguiram ter volume de jogo, e esse volume nos empurrou. Não criou dificuldade tão grande em termos de conclusão, mas criava uma dificuldade de saída de jogo. Então nós precisávamos ganhar mais um jogador no meio e tentar sair com velocidade com Arias e Serna, e depois Arias e Keno. E quando o Ganso já também entrou num momento do jogo onde para ele já era muito mais difícil, a gente de novo colocou um pouco de força na frente, que é John Kennedy, e a equipe conseguiu fazer o segundo gol. Acho que importante de tudo é isso, os jogadores entrarem bem, todos eles vão ser extremamente importantes. Tenho dito isso para todos, e todos estão trabalhando no nível para ser merecedor dessas oportunidades. Boa noite, mano. Eu dizia, Jéssica, embora o Fluminense esteja em 16º, né, o primeiro time, só 2 pontos fora do Z4, quem está desesperado ali, secando os outros, né? Pô, esse aqui vai perder ponto. Não me parece que mirar o Fluminense seja a melhor opção nesse momento, né? Pela bola que o time vem jogando. E o Fluminense tem tranquilidade em campo, né? Embora a tabela passe aquela apreensão, em campo é um time muito tranquilo e se dá muito porque é uma segurança que o Mano recupera do time.
É importante lembrar, quando o Mano assume o Fluminense, o time do Fluminense era uma equipe muito fragilizada. Em campo se sentia frágil, em campo era uma equipe insegura demais e vinha errando demais por conta disso. Já tinha perdido a fé naquela ideia de jogo do Diniz e precisava ser recuperada. E hoje é uma equipe que mostra em campo muita convicção no treinador, muita confiança no que o treinador vem construindo. As coisas começaram a dar certo também, o que ajuda bastante. Thiago, mas... eu vou ser o chato que vou falar em cada Thiago frase. Silva, Thiago é verdade, Silva, o cara é faz uma verdade. diferença absurda no time. É verdade. Ele entra ali e a defesa passa a ser ajustada, porque além dele ser muito bom, ele organiza o setor defensivo, ele é um cara excepcional. Mas o Mano dá mais segurança do modelo de jogo convencional dele. E a gente passou a ver, rodada após rodada, com os resultados acontecendo, um Fluminense que combatia mais e, aos poucos, recuperando essa confiança, uma equipe que passou a trocar passes e criar. E hoje a gente vê uma equipe segura em campo e tranquila e que parece que tem certeza que esse plano vai dar certo. Mas, assim, parece para mim que tem uma coisa muito clara, assim, que não bastaria chegar um novo treinador com uma outra ideia, e como o Thiago Silva, por maior que seja a influência dele, e ela é brutal, e tentar implantar uma outra ideia de jogo sem que você, dentro do elenco, não estabelecesse novas chegadas de jogadores. Exato, os jogadores mudam e também. mudanças de hierarquia dentro do elenco, porque era preciso uma mudança de característica física dos jogadores para executar essa nova ideia. Então você tem, por exemplo, o Cauã Elias. Poxa, gente, o que o Cano fez pelo Fluminense é enorme nas últimas temporadas. Ele é um ídolo. Agora, em muitos jogos, para você partir para um modelo que vai defender um pouco mais atrás, que vai precisar, por vezes, ter uma bola mais longa, um jogador para reter essa bola, jogadores que arrastem marcação com força, com arrancada, para percorrer mais metros, porque essa bola está sendo recuperada aqui atrás e precisa atravessar rapidamente o campo. A entrada do Cauã Elias, a entrada dele como um jogador prático com status de titular é fundamental. A chegada do Serna como um ponta desses de força, um atacante de força, de carregar o time para o ataque, ela é fundamental. Eu repito, a montagem do início de ano, ela dobrava a aposta num jeito de jogar. Era difícil mudar sem uma transformação radical. E é por isso que eu digo que é muito raro ter os resultados que o Fluminense está tendo, alterando o tipo de trabalho, característica do elenco, com jogo em cima de jogo. Era preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho ainda que o Fluminense ainda tem não uma interrogação, é um pequeno desafio. A saída do André nesse momento da temporada, ela acontece praticamente junto com a saída do Alexander. Nesse jogo ainda não tinha o Martinelli, que estava lesionado. À frente hoje, por exemplo, quando o São Paulo coloca o Fluminense para trás, e eu acho cedo para ter um diagnóstico, um veredito sobre o Bernal. Era isso que eu ia te perguntar, porque o Mano falou, estamos há 30 dias preparando o Bernal. Uma coisa é preparar alguém por 30 dias para fazer uma função, a outra ele dá conta de fazer a função como antecessor. E as características não necessariamente vão ser idênticas, né? Os sinais que ele dá até agora são bons, bem animadores. Eu achei que ele foi bem na partida de hoje. Agora, ele tem uma estatura até maior, ele fisicamente ele consegue se impor. Acho que conforme o jogo vai andando, ele fisicamente foi tendo uma queda, e acho que até por isso... Nonato ajuda por ali, né? Isso, ele precisa da ajuda. Enfim. Agora, quando o São Paulo foi empurrando o Fluminense para trás e o jogo rondando muito a área, as recuperações de bola do Fluminense, ali o André faz uma falta que é gigantesca, numa característica, que é pegar a bola e num espaço curto sair da pressão, tirar 2, 3 da jogada e conduzir a bola. Mas o André é excepcional nisso. Nesse ponto, ele faz muita falta para o Fluminense. E aí, isso é difícil para qualquer volante, ainda mais para um jovem que está chegando. Mas é legal a gente salientar a leitura de jogo do Mano. Acho que foi muito acertada. O que ele falou na coletiva, da maneira quando ele percebe que o São Paulo está começando a ganhar campo, está empurrando para trás, como fazer sair dessa pressão, que ele coloca o Ganso justamente para povoar mais o meio, né, como esse falso 9. Ele fez uma leitura muito correta de como o Fluminense tinha que se comportar para garantir essa vitória. E isso dá uma segurança também muito grande para os jogadores. Eu gostei do jogo do Bernal, acho que ele é um jogador que gosta de dominar aquele setor, ele preenche aquele setor, né? Ele tem presença ali, e joga de cabeça erguida, recebe a bola e dispõe para jogo. O Fluminense foi melhor porque conseguiu impor essa marcação. Como é importante esse fator físico, né? Na partida de hoje, o Fluminense foi melhor no jogo porque impôs marcação e conseguiu chegar muito junto quando o São Paulo pensava em criar. Foi um São Paulo que entrou não no melhor ritmo, não na melhor intensidade, e o Fluminense, pelo contrário, numa intensidade muito boa. E um jogo muito bom do Ganso também, né? Um jogo muito bom do Paulo Henrique Mais Ganso, um, pelo menos né? para mim, do Ganso hoje. Para você, não? Não, acho que ele já fez partidas até melhores do que o Ganso tem jogado num nível altíssimo. E, aliás, tinha muito um discurso, e acho que por vezes eu caí nele, de que o crescimento do Ganso, mostrando talvez algumas das suas melhores versões, tinha a ver com um time que jogava num espaço mais curto, em que ele tinha opções próximas de passe, que ele conseguia fazer o jogo andar muito rápido.
Com a troca de treinador e o Mano vindo defender um pouco mais atrás por vezes, o jogo precisando alongar um pouco mais, o que o campo fosse ficar muito grande e que o Ganso, por uma característica de não ser o mais dinâmico dos meias, talvez fosse sucumbir a ela. Para mim, essa discussão está enterrada. Porque ele tem jogado muito bem. Ele acho dá que o ritmo até hoje, do jogo do nem Fluminense. acho que hoje tenha sido a melhor das partidas O dele. Arias é o coração, o pulmão do time. O Arias é um mas dos melhores jogadores do Brasil. Sim, mas o ritmista ali do Fluminense, quem decide a velocidade Maestro, com que né? o Fluminense vai jogar é o Ganso, né? Impressionante, cara. Não, ele segura, avança, ele avança. Pô, e o toque que ele dá para o primeiro gol, lindo, né? As duas assistências muito bonitas hoje no Maracanã, né?